No livro do Apocalipse, existe um lugar misterioso chamado o Abismo. Dele saem criaturas apocalípticas, e para lá Satanás será preso por 1000 anos. Mas o que exatamente é esse abismo? Um lugar físico, espiritual? Um reino de trevas? Hoje você vai descobrir o significado bíblico desse local que aterroriza até os demônios. Se você já se perguntou sobre os segredos mais profundos da Bíblia, este vídeo é para você. Vamos desvendar juntos esse mistério. Primeiro vamos entender o que a Bíblia chama de abismo. A palavra original usada no grego é abissos. Esse termo carrega alguns significados muito poderosos. Primeiro, profundidade infinita. Pense em algo tão fundo que não tem fim, um poço sem fundo. Segundo, lugar inatingível. É um local que não pode ser acessado por meios normais. E terceiro, região das trevas. Não é um lugar físico que você poderia encontrar em um mapa. É um local espiritual, uma dimensão destinada especificamente para o aprisionamento de seres malignos. É como uma prisão de segurança máxima do mundo espiritual, criada por Deus para conter forças que se rebelaram contra ele. Então, quando a Bíblia fala do abismo, não está falando de um buraco na terra, mas de uma realidade espiritual sombria e selada. A ideia de um abismo como prisão espiritual não aparece apenas no Apocalipse. No Novo Testamento, temos uma pista muito clara sobre a natureza desse lugar. Em Lucas, capítulo 8, versículo 31, encontramos a história de Jesus libertando um homem possuído por uma legião de demônios. Quando Jesus os confronta, os demônios fazem um pedido desesperado. Eles imploram a Jesus que não os envie para o abismo. Essa pequena frase revela muito. Primeiro, que o abismo é um lugar de tormento. Se os próprios demônios têm pavor de ir para lá, imagine a natureza desse local. Segundo, confirma que é um lugar real no mundo espiritual, conhecido e temido por eles. E terceiro, o medo deles mostra que ser lançado lá é um tipo de punição severa, um destino terrível, até mesmo para espíritos caídos. Eles preferiam entrar numa manada de porcos a serem mandados para o abismo. Isso nos dá uma dimensão do quão temível é essa prisão. Agora, vamos entrar no livro do Apocalipse, onde o abismo tem um papel central. Aqui, ele é descrito de várias maneiras. Primeiro, é um local selado por Deus. Em Apocalipse 9, um anjo recebe a chave do poço do abismo, o que significa que ele só pode ser aberto com permissão divina. Nada acontece fora do controle de Deus. Segundo, o abismo é o abrigo de criaturas espirituais que estão aprisionadas. Quando ele é aberto, uma fumaça densa sobe, e dela saem gafanhotos demoníacos que atormentam os homens por 5 meses. Terceiro, é de lá que surge uma figura chamada o Anjo do Abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apollyon, ambos significando destruidor. E finalmente, o abismo é o lugar para onde o próprio Satanás será lançado e preso durante o milênio, como lemos em Apocalipse 20. Ele será acorrentado e jogado lá para que não possa mais enganar as nações. Resumindo, no Apocalipse, o abismo é a prisão espiritual mais profunda e segura que existe. Um lugar de confinamento para os maiores inimigos de Deus. Então, uma pergunta natural é: quem está no abismo hoje? A Bíblia nos dá algumas pistas. A carta de Judas, no versículo 6, e a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, falam sobre anjos que cometeram uma rebelião específica. Eles não guardaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Como punição, Deus os prendeu em algemas eternas na escuridão, aguardando o juízo do grande dia. Muitos teólogos acreditam que esses textos se referem a um grupo específico de anjos caídos, talvez aqueles que se envolveram nos eventos descritos em Gênesis 6, antes do dilúvio. Esses seres teriam ultrapassado limites divinos de uma forma tão grave que foram imediatamente aprisionados, diferentemente de outros demônios que ainda estão ativos no mundo. Portanto, o abismo já serve como uma cela de contenção para alguns dos seres espirituais mais rebeldes, que estão lá, acorrentados, até o tempo do juízo final.
Isso nos leva a uma questão crucial. Se o abismo é uma prisão, por que Deus permite que ele seja aberto no fim dos tempos? Parece contraditório, não é? Abrir uma prisão cheia de seres malignos. A resposta está no propósito dos juízos de Deus durante a grande tribulação. A abertura do abismo, descrita em Apocalipse 9, não tem como objetivo destruir os justos. Pelo contrário, é um ato de juízo sobre um mundo que rejeitou a Deus e escolheu seguir a maldade. Ao liberar temporariamente essas forças, Deus permite que a humanidade experimente as consequências diretas da rebelião espiritual. É uma forma de revelar a intensidade da guerra espiritual que acontece nos bastidores e de mostrar a verdadeira natureza do mal que as pessoas escolheram seguir. É um juízo severo, mas que também serve para chamar ao arrependimento e para separar definitivamente aqueles que são de Deus daqueles que não são. É uma demonstração do poder de Deus, que usa até mesmo as forças das trevas para cumprir seus planos soberanos. E por que Satanás especificamente será preso lá por 1000 anos? Apocalipse 20 nos dá a resposta direta. Um anjo desce do céu com a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prende o diabo e o lança no abismo, que é trancado e selado sobre ele. O motivo? Para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Durante o reino milenar de Cristo na Terra, haverá um período de paz e justiça sem precedentes. Para que isso seja possível, a fonte principal de engano, tentação e rebelião no mundo, Satanás, precisa ser neutralizada. O abismo, nesse contexto, funciona como uma prisão de segurança máxima, uma solitária espiritual. Sua prisão garante que o reinado de Cristo na Terra seja estabelecido sem sua interferência maligna, permitindo que a humanidade viva sob a autoridade direta e justa do Messias. É um passo necessário para a purificação do mundo antes do juízo final. Qual é então o destino final do abismo? Será que ele existirá para sempre? A resposta é não. A Bíblia mostra que o abismo é uma prisão temporária, com um propósito específico dentro do plano de Deus. Após os 1000 anos, Apocalipse 20 nos diz que Satanás será solto por um breve período para um último ato de rebelião, que será rapidamente derrotado. Depois disso, ele não volta para o abismo. Ele e todos os que o seguiram, incluindo a morte e o inferno, serão lançados no Lago de Fogo. O Lago de Fogo é o destino final e eterno, a segunda morte. Com isso, o abismo deixa de ser necessário. Sua função como prisão temporária se encerra. No novo céu e na nova terra não haverá mais lugar para trevas, maldade ou qualquer tipo de prisão espiritual. Tudo o que era associado às trevas será definitivamente destruído. Restará apenas o reino eterno de Deus, cheio de luz, paz e justiça. Ao final de tudo, a história do abismo não é para nos causar medo, mas para nos dar esperança. Ela é um lembrete poderoso de que nenhuma força espiritual, por mais terrível que pareça, é maior do que Deus. Tudo, desde os anjos caídos mais rebeldes até o próprio Satanás, está sob a autoridade divina. Deus tem as chaves. Ele decide quem é preso, quando é solto e qual é o destino final de cada um. A profecia bíblica não foi escrita para nos aterrorizar com monstros e prisões, mas para revelar a vitória final e absoluta de Cristo sobre todo o mal. O abismo mostra que Deus está no controle, que a justiça prevalecerá e que, no fim, a luz sempre vencerá as trevas. Se você gostou de desvendar esse mistério bíblico, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos estudos. E comente aqui embaixo: qual outro mistério do Apocalipse você gostaria de ver explicado? Obrigado por assistir e até a próxima.